Pessoal, tutorial sobre lançamento de avaliação. Vocês ainda têm uma certa dificuldade em editar e lançar, né? Basicamente é lançar e depois fazer o processo de edição. Hoje, com esse tutorial, eu quero sanar essas dúvidas, fornecer para vocês algumas informações relevantes para que a gente consiga fazer o mais fluido possível esse processo de lançamento das avaliações quantitativas, beleza? Dentro da InfoEduc Plus, a gente vai ter alguns modelos. Para ser mais específico, a gente tem 4 modelos. O quantitativo, a gente tem o conceitual, a gente tem o híbrido, né? E a gente tem outros modelos personalizados, beleza? Mas esse tutorial específico é como você, professor, consegue fazer o lançamento da sua avaliação quantitativa, as notas para as etapas de escolaridades que já são com esse modelo avaliativo, beleza? Então isso aqui não vai resolver dúvidas sobre lançamento de infantil, de turma do infantil, por exemplo, e nem fundamentais anos iniciais ali de algumas determinadas turmas, porque tem algumas redes de educação que primeiro e segundo ano do ensino fundamental menor, eles não são por nota, eles são ou por conceito ou uma avaliação que a gente chama diagnóstica ou descritiva, depende do lugar e chame conforme achar melhor. Então esse vídeo é para avaliação quantitativa, beleza? Como é que eu me situo aqui, como é que eu acesso essa página? Eu vou fazer bem feijão com arroz, bem passo a passo, porque se você já tem uma experiência maior na plataforma, show de bola, você já pula aqui direto para a parte de lançamento e edição. Se você ainda tá no início, um professor novato, entrou em alguma escola que utiliza a InfoEduc Plus no seu sistema de gestão / diário de classe, você já vai pegar do absoluto zero, beleza? Então, no menu horizontal, na parte da esquerda, a gente tem diário de classe, aí a gente tem as opções dentro do diário de classe e a gente tem a subcategoria chamada avaliações. Pode clicar aqui em avaliações, a página vai recarregar e assim que fazer esse processo de carregamento da página, você vai poder filtrar suas turmas. Emanuel, só tem uma turma. Aí tudo bem, você consegue lançar já de cara, se ela for quantitativa, obviamente, né? Pressupondo isso, que é a ligação básica que você precisa, ok? Mas se tiver mais de uma turma, você vai precisar primeiro, como eu aqui, mudar a turma. Eu vou para esse 6º ano de português, que é no modelo quantitativo, e você já vai poder ver a visão geral das turmas, beleza? Um ponto importante, o meu aqui está configurado como bimestre. Na sua escola, na sua rede de educação, pode estar configurado por semestre. Qual é um dos principais dúvidas e pontos que o pessoal traz como se fosse um erro? Tem algumas redes de educação que as médias são por semestre. O meu aqui está por bimestre, certo? Se tá por bimestre, quantas provas eu tenho por bimestre? Uma. Então, é uma avaliação por bimestre. Então, a nota que eu vejo aqui, que você está visualizando aqui, é B1, B2, B3. Isso significa o quê? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, respectivamente, a média final do ano, beleza? Isso aqui no meu caso. No seu, você pode estar visualizando S1 e S2, semestre 1, semestre 2. Nesse caso, quantas avaliações, quantas provas eu tenho dentro de um semestre? Geralmente, beleza, pessoal? Não é regra, não é lei. Geralmente, a gente tem 2 avaliações, 2 provas dentro de um semestre. No final, totalizando 4 avaliações, ok? E se tem 2 avaliações dentro do semestre e eu só apliquei uma, porque ainda tá no início do ano, o que é que o sistema vai fazer? Vai mostrar aquela média do semestre abaixo, né? Ela geralmente vai ser uma nota menor, porque ela já tá fazendo o cálculo geralmente de média aritmética. Novamente, não é lei, mas geralmente média aritmética. E se eu somo um com nada, que não foi lançado ainda, divido por 2, entendeu? Eu tô dizendo isso porque eu tô contextualizando isso por quê? Porque o professor vai lá, lança 10, beleza? Lancei 10 pro menino. Na primeira prova, no primeiro bimestre, primeira prova, lancei 10. Só que a média do semestre não tá 10. Por que não tá 10? Porque vai juntar aquela primeira nota do primeiro bimestre com a segunda e tirar uma média aritmética. Novamente eu tô dizendo, um exemplo, vamos dizer assim, padrão, bastante utilizado pelas escolas, certo? Sua escola pode ter uma pequena diferença nessa fórmula de cálculo, mas o conceito é o mesmo. Ou seja, nesse conceito que eu tô dando, a nota vai ser realmente abaixo, essa média vai ser abaixo. Agora, quando você clica pra editar a primeira unidade, você vai ver que continua a nota 10, ok? Como é que eu faço o lançamento, mano? Em notas, nesse botão aqui, nota. Perceba o seguinte, o lançamento é feito aqui em notas. Quando eu clico aqui, você já vai conseguir ver primeiro bimestre e os outros bimestres, tá certo? E a unidade em específico, aqui é a unidade e bimestre, tá separadozinho aqui. Aqui pode estar outro nome que for colocado, por exemplo, avaliação 1, 2 e 3 e aí vai. E aqui eu tenho todos os alunos e as notas para poder fazer o lançamento. Uma vez que eu fizer o lançamento, você percebe que os campos estão bloqueados. Aí eu não consigo fazer a edição aqui, porque eu já lancei, já fiz o primeiro lançamento. E como é que eu faço a edição? Você pode fechar esse item e aqui mesmo, na listagem, quando você abre a página, você pode encontrar aqui, ó, Henrique, porque Henrique já estava lançado, você viu que ele não me permitiu lançar novamente. E eu posso ir em edição, que é esse ícone, o primeiro da direita para esquerda. Quando eu clico, você percebe que agora sim eu consigo editar a nota de Henrique. Esse é um dos principais problemas que o professor enfrenta no dia a dia, no sentido de eu não tô conseguindo editar. Ou eu não encontro onde editar, porque ele tá indo aqui em notas e tá visualizando todos os campos bloqueados. Por quê? Porque o primeiro lançamento é feito aqui, em notas. Uma vez que eu tenho um lançamento realizado naquele determinado aluno, aluna, eu só vou poder editar essa nota utilizando essa funcionalidade de edição aqui embaixo. Aí eu posso editar tranquilamente qualquer uma dessas notas, se tiver nos períodos, né, corretos de lançamento, tiver liberado para você fazer o lançamento. Isso aí é particularidade da escola e política da escola, tá certo? Não é com a InfoEduc. Agora, a questão do lançamento, a questão da edição, isso sim. Então, de grosso modo, né, fazendo um overview geral, aqui uma visão geral sobre o lançamento de avaliação quantitativa, são esses 3 principais pontos que a gente recebe muita dúvida. Como eu lanço, aqui no botão de notas, pode lançar, faz o primeiro lançamento. Emanuel, encontrei alguma inconsistência, preciso editar. Aí você faz na própria página aqui, encontra o aluno que você quer editar, por exemplo, o Juliano, eu posso ir no ícone de edição aqui e faço a edição do aluno, da nota do aluno, certo? E a terceira principal dúvida é porque as médias que estão aqui na tela inicial estão abaixo da nota que eu adicionei. Porque você está comparando a nota da prova com as médias. Se a média é tirada com base em 2 avaliações, mas só foi lançada uma, você concorda que a nota vai estar abaixo? A média vai estar abaixo, enquanto não se lança a segunda avaliação? Então esses são os 3 principais pontos. Acredito que eu passei de forma geral aqui, não tem muito mistério. Lança a nota, e aí agora, Emanuel, é de 0 a 5, é de 0 a 6, é de 0 a 10, qual é a nota máxima da prova, qual é a nota máxima da atividade? Isso eu não consigo te responder. Por quê? Depende da escola, depende da rede de educação. Então é uma pergunta que você pode
pode fazer para o seu coordenador, coordenadora pedagógico, que vai ser mais assertivo. Eu posso estar aqui dizendo alguns exemplos que são mais utilizados, mas aí quando você for na prática, o seu vai estar diferente. Então eu recomendo fazer o quê? Conversa com o seu coordenador pedagógico, sua coordenadora pedagógica. Coordenadora, qual é a nota máxima da prova? É de 0 a quanto? A nota da atividade é de 0 a quanto? E aí você tem essa definição e consegue fazer seu lançamento tranquilamente. Por quê, pessoal? Se a nota da prova é de 0 a 7 e você tentar lançar 8, o sistema vai dar erro. Isso é outro probleminha que sempre chega. Eu tô tentando lançar aqui e aí não tô conseguindo. Quando o professor envia o print, né, da tela, a gente vai perceber que ele tá lançando um número acima do permitido para aquela determinada avaliação. Como é esse exemplo que eu dei. A prova só pode ir até 7, no máximo. E aí ele tá tentando lançar 8. Provavelmente esse 8 já é somado com uma atividade. Ele quis dizer o quê? A prova, o menino gabaritou a prova, 7, e tirou um de atividade. Só que aí aquele 1 tem que ser lançado separadamente. Onde? Aqui, ó, quando você vai em lançar, tá vendo? Em nota. Isso serve também pra edição, mas pressupondo que você ainda vai lançar. E você tem aqui, ó. Esse Azinho é de atividade. Você pode ver aqui na legenda abaixo. A atividade. Aí, ou seja, nesse caso hipotético aqui, o professor deveria lançar em NP, que é nota da prova, 7, e na atividade ele deveria lançar 1, que ia totalizar quanto? O sistema já faz o cálculo da nota final, beleza? Então, basicamente, no tutorial de hoje é isso, pessoal.